No episódio anterior, cruzamos a fronteira entre Montenegro e Croácia. Fizemos o processo de imigração e passamos por Dubrovnik. Saímos de lá em direção a Hvar, inicialmente sem vento e depois com contravento de 15 nós. Foram 42 milhas até pararmos em Žuljana para descansar e seguir viagem na manhã seguinte. Hora do dogão. Delícia. Agora motorando um pouco, porque a corrente está muito forte, então não estava andando nada. Mesmo agora com o motor, a gente tá andando quanto no motor? 4 nós. Era para estar andando em torno de 7, de tanta corrente que tem. E no meio do nosso lanche aqui voou uma onda, mais uma onda, ainda bem que estava tudo fechado. Mas antes de continuar, gostaríamos de agradecer a todos que têm clicado em gostei do vídeo. E também agradecer aos nossos apoiadores do Apoia-se e Patreon. Sem vocês esse vídeo não teria como ser realizado. Para se tornar um apoiador, clique nos links na descrição do vídeo. Pode se apoiar com qualquer valor. Žuljana. Não é Žuljana? Se pronunciar correta a gente nunca vai saber. E demoramos 7 horas e meia de Dubrovnik até aqui, mas já deu para adiantar um pouco do caminho para quem tem mais, sei lá, 200 até chegar em Rijeka. Então de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Espero que essa noite não balance tanto quanto balançou a noite passada. E que a gente consiga descansar um pouco, porque amanhã tem mais. E tem final da Copa do Mundo. Croácia vezes França. Acordamos com sorte hoje. Ventinho de aleta. Beto não ligou o motor nem 5 minutos. Eu até estranhei. Eu falei, oxi, foi isso. Então a gente tá com ventinho de 5 nós de aleta ajudando. Então vamos ver até onde ele vai. Tomara que por bastante tempo. Saímos de Žuljana em direção a Hvar. Foram mais de 50 milhas, desta vez metade sem vento e metade com vento de aleta, onde pudemos inclusive testar o balão. Na calmaria aproveitamos para abrir e arrumar as catracas enquanto motorávamos. Motorando sem fim, não aguentamos mais, mas tem uma luz no final do túnel e essa luz, ela vem assim, ó. Significa que talvez tenhamos vento. Ó, aqui praticamente não tem vento e agora nós vamos entrar numa área de vento. É contra, mas quem sabe a gente abra um pouco as velas. Olha lá. Entramos, Betinho. Chegamos no vento. E ele chegou. O tão esperado vento. Mesmo contra, estamos felizes. Betinho, quantos estamos? Homem do tempo. 6 nós. Minha Maju. Chegando em Hvar, encontramos uma cidade totalmente diferente do que tínhamos visto em abril. Estava lotada de barcos e de pessoas, com um motivo extra, a final da Copa do Mundo. Após rodar um pouco, achamos um espaço para ancorar na frente da famosa Hula Hula e descemos em terra para assistir a partida. Como a cidade fica 10 minutos antes do jogo. E eu e Betinho caminhando para a cidade para ver se a gente acha um espacinho para nós. Cidade vazia, todo mundo assistindo o jogo. Ou um monte de mulher que não tá nem aí. Caraca, tá todo mundo na cidade.
Quem diria que estaríamos aqui na Croácia numa final de Copa do Mundo com a Croácia vezes França. A vida é muito doida, muito doida. Só sei que a gente tá no lugar certo, na hora certa, parece que todo o tempo. Isso é muito bom, essa sensação de que as coisas dão certo é maravilhosa. Estamos aqui curtindo, vendo a quantidade de barco, vendo o quanto isso é cultural, assim, você vê veleiro lotado de amigos. Então o pessoal pega e aluga o barco para passar o final de semana e lota de amigos, tipo 10 amigos num veleiro. O que é bem diferente do Brasil, que normalmente lota uma lancha em vez de lotar um veleiro. Muito bacana mesmo. Tá sendo uma experiência maravilhosa ver a Croácia agora, assim, no verão, tipo, no auge. No auge total por causa do jogo, no auge por causa do verão, no auge porque tá super turístico. Muito bacana. E linda, 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 linda. O mar surreal, o pessoal daqui também muito bacana. Simplesmente sem palavras. Infelizmente não foi dessa vez para a Croácia, mas foi muito bacana, a energia aqui foi bem legal e no final do jogo todo mundo vibrando do mesmo jeito e apoiando tipo os jogadores, isso é o mais legal. E aqui onde a gente jogou âncora tem um bar que chama Hula Hula, que é um dos mais famosos aqui da ilha de Hvar. E pelo jeito vai até tarde, porque acabou o jogo e a música já começou. Bom, como não vamos para a balada e temos que chegar em Rijeka em algum momento, nós vamos seguir viagem, são mais de 7h30, mas tá sol ainda. Então a gente deve ir para algum lugar pertinho, que é Rogak, que é umas 2-3 horas, porque daí amanhã de manhã a gente abastece, que temos, um quarto, quase meio tanque, então a gente quer completar, porque amanhã seguimos, mas viagem. Porém, a noite chegou e nossas luzes de navegação foram se apagando pelo caminho. Primeiro a de Borest e depois a de Alcançado. Por fim, perdemos a de Bombordo também e chegamos na ancoragem, iluminando nossas velas com uma lanterna. A noite foi super tranquila e na manhã seguinte iremos abastecer, pagar uma conta em um banco e seguir para Kornati. Mas como Rogak não tinha o banco que precisávamos, seguimos direto para Trogir, a mesma cidade que alugamos o catamarã em abril, e o posto ficava perto do banco. Eu estou, chocada com o coração da mulher aqui do posto, que chama Ivana. Ela me deu carona até o banco que eu precisava pagar o seguro, me trouxe de volta. Ai, uma gracinha, gente, uma gracinha. Ela é dona do posto de gasolina aqui em Trogir e a gente parou a abastecer e ela me levou, nossa, e a gente sem entender nada, sem se comunicar, mesmo assim a gente se comunicou e o banco era 15 minutos andando, era 1 quilômetro, num sol de 33 graus, né? E agora Beto tá vindo aqui me resgatar. Saindo de Trogir, recebemos uma dica que antes de Kornati tem Šibenik e um rio que poderíamos subir com o veleiro até próximo a umas cachoeiras. Mudamos os planos e fomos para lá encontrar as cachoeiras e o nosso maior perrengue. Mas isso vamos deixar para a próxima semana. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, comente e compartilhe. Até a próxima, tchau e bons ventos!